Ronaldo e RMT. Hoje, a educação quilombola seria uma das muitas opções de só trabalhar com a história e cultura do ou da negro, negra? A outra questão é do professor Raimundo Costa, do SENED do Pará. Vai para o professor Luiz Tomás. A quebra de paradigma na educação não implica também, e de fato, na nacionalização da população parda como negra? A outra questão, aqui é para toda a mesa, para além do debate sobre as minorias e sua inserção nas escolas, um debate importantíssimo, quais ações e estratégias os institutos federais possuem para diminuir a evasão e as reprovações entre o término de um semestre e o início do outro? Por outro lado, como são estruturadas as ações que visam a garantia do êxito escolar? Tem um microfone. Okay. Tá, mas agora são 5. Então, esse bloco de 5, nós vamos iniciar, então, as respostas. Ele não botou um nome. Aqui. Em relação ao primeiro ponto, assim, eu não sou efetivamente esse aqui é o membro da comissão organizadora, embora tenha participado de alguma coisa, mas... Alô, está ouvindo? Dá para ouvir? Bom, eu não tenho autorização para falar pela comissão organizadora, mas, de algum modo, participei E eu quero dizer o seguinte, há poucos espaços em Florianópolis em que você pode abarcar um evento dessa natureza. E há pouco mesmo, eu acho que não tem nenhum. E, em segundo lugar, e esse espaço tem uma série de regras. Só não está conseguindo ouvir. Agora tá bom? E esse espaço tem uma série de regras. Então, você tem que fazer opção. Ou você faz num lugar que não consegue para um grupo muito pequeno de pessoas, ou você faz num espaço que permite o maior número de pessoas, com algumas contradições, como você mesmo indicou, mas é parte do contrato. Então, em relação ao primeiro ponto, eu acho que é isso, mas não sou eu a melhor pessoa. Em relação... que sempre vai entrar nesse debate, né, em torno das cotas, eu sugiro a todos que leiam o voto do ministro Lewandowski no STF. Por que é necessário? Porque em 1995, após a marcha dos 300 anos de Zumbi dos Palmares, o então presidente Fernando Henrique Cardoso deu um discurso reconhecendo as desigualdades raciais no Brasil, ele próprio um estudioso da questão. No ano passado, ou retrasado, 2010 ou 2011, o Congresso Nacional aprovou o Estatuto da Igualdade Racial, ou seja, partindo do pressuposto que existem desigualdades e, consequentemente, o Estado precisa fazer algo. Terceiro ponto importante. Agora, nesse primeiro semestre, o Supremo Tribunal Federal fez o mesmo. Então, eu quero dizer para vocês que existe uma discussão que está vencida. As pessoas têm duas oportunidades. Ou elas continuam acreditando que o Brasil é um paraíso racial e se assumem racistas, que eu acho legal, não vejo nenhum problema, não, viu? Acho que as pessoas se assumam racistas. Olha, eu não gosto disso. Ou então, pelo amor de Deus, façam um favor de ler e se informar. E se ler e se informar... Mais alto, o pessoal não está escutando. Não consigo, desculpe. Tem que ficar mais quietinho assim. Então eu paro. Então, ler é importante. Por quê? Porque os nossos colegas, os nossos concidadãos
de não africanos ou não indígenas não têm o hábito de nos ouvir. Ouvem apenas a si mesmos e seus próprios mitos de origem. Ao não nos ouvir, não se importam, não se interessam por tudo que é produzido. Então, assim, não temos mais o que fazer. E aí há como é que eu posso lhe dizer, uma questão que falta, e é preciso dialogar nessa questão quando nós afirmamos uma postura multicultural, que é o debate da política. Não é possível afirmar a diferença sem que se coloque quem é esse outro que enuncia. Esse outro que enuncia precisa sair do seu pedestal. Ou seja, os brasileiros, diferente de outros grupos, de outros países, não têm coragem de assumir o nosso passado colonial e os dramas desse passado colonial, e que isso tem um nome: brancura ou branquitude. Sem atacar a branquitude e toda a construção a partir do qual essa elite se imagina e inventou um projeto de nação, não há nenhum futuro possível. A ideia de imaginar que existe uma comunidade de pardos é uma dessas bobagens. O pardo, enquanto categoria social, apareceu pela primeira vez na história brasileira no século XVII, para lidar com que tipo de gente? Gente não portuguesa, não cristão nova, cristão velho, gente que tinha o que eles chamam de marcas da infâmia. Ou seja, pessoas que não eram capazes de provar, em primeiro lugar, que tinham pais, de pai e mãe, 4 gerações de católicos, e segundo, que era visível que tinha origem em pessoas que trabalhavam com as mãos, ou seja, trabalho braçal. É daí que surgiu o pardo. Essa ideia de pardo, como nós temos hoje, é muito recente na história. Ela se dá no momento em que a sociedade brasileira se racializa, a partir da adoção das teorias raciais do século XIX. Quando essa elite branca, portuguesa, por não saber imaginar um Brasil não hierárquico, um Brasil não escravista, inventou o pardo. Então, pardos, mulatos, faz parte dessa mesma cultura, dessa mesma lógica, a lógica da exclusão. E por isso que pardo não tem identidade. Pardo nada mais é do que aquelas pessoas que são de origem africana. Desculpe. Pardo nada mais são aquelas pessoas que são de origem africana, sofrem, segundo estatisticamente, todos os problemas das pessoas de origem africana, porém não têm identidade negra. É só isso. Segundo ponto importante, e aí há uma questão fundamental, e é preciso explicitar essa divergência, e é importante. Em alguns momentos é próprio da sociedade republicana, da sociedade democrática, que aqueles que não respeitam o direito de outras pessoas, que aqueles que oprimem outras pessoas, que aqueles que matam outras pessoas por conta de suas imagens negativas, sejam obrigados pela punição, pela opressão, sim, pela discriminação, a mudar os seus comportamentos. Isso é fundamental, porque senão nós iríamos aceitar que os homens continuem espancando suas mulheres, que as pessoas sejam destruídas fisicamente ou moralmente pela sua opção sexual, ou por sua opção religiosa, ou pelo simples fato de serem afrodescendentes. Então, esse debate é um debate fundamentalmente político, de que tipo de sociedade nós queremos para nós e para os nossos filhos.
Como dizia Martin Luther King, para que o mal triunfe, basta o silêncio dos bons. A pergunta que vocês precisam responder é: de que lado dessa fronteira vocês estão? Do lado da opressão, do lado daqueles que destroem as perspectivas de futuras da totalidade dos brasileiros, que são capazes de renunciar a seus privilégios raciais, ou se querem um futuro melhor para nós e para os nossos filhos e nossos netos. Essa é a diferença. Se nós somos favoráveis à exclusão ou queremos o fim dela. Obrigada. Para que possamos incluir todos no debate, é importante que as respostas sejam bem objetivas e também as perguntas, tá? Para que a gente possa, que nós já temos aqui mais algumas perguntas e que todos sejam contemplados. E que respondem bem no microfone, para que todos possam escutar. Eu vou responder para José da Silva sobre a escola. Voy a contestar para José da Silva. Eu penso que o meu colega fez essa explanação. Talvez acrescentar uma coisa. Nós temos que ir na nossa história. Nós não podemos viver o presente esquecendo a nossa própria história. Quando se fala de cota, as pessoas falam num aspecto muito simplista. E eu fiz a minha apresentação, provoquei um pouco para podermos entender